Vamos falar sobre a jornada do colaborador. A jornada do colaborador, ela é o caminho que o colaborador percorre dentro da empresa e os seus pontos de contato durante esse caminho. Por isso que a gente separa alguns momentos, existem várias versões dessa jornada do colaborador, esse aqui é só uma delas, para você entender um pouquinho, né, sobre esse caminhar. Então, vai desde a hora da atração, inclusive quem ainda não é colaborador, ou seja, a percepção daquelas pessoas que ainda não entraram na empresa, ou que estão observando as nossas vagas, estão observando como a empresa se comporta aí no mercado para decidir se quer ou não quer vir aqui trabalhar com a gente. O processo, o momento de contratação, do onboarding, de engajamento, performance, desenvolvimento, até o momento do desligamento. E muita gente também faz aqui uma análise dentro dessa jornada do período que a gente chama de alumni, ou seja, de depois que a pessoa saiu, como que ela é tratada da porta para fora? Como que ela é tratada desde o momento da rescisão, dos seus direitos trabalhistas, do seu relacionamento com a empresa, como que tudo isso é mantido depois? Não dá para falar de jornada do colaborador sem a gente falar sobre propósito, marca empregadora e cultura organizacional. Por quê? Porque eles o tempo inteiro embasam essas ações, essas estratégias. Então, a gente precisa trazer essa cara, essa pegada da empresa para a nossa jornada do colaborador, assim como não adianta a gente trazer ações, porque todo mundo está fazendo, mas que não estejam realmente alinhadas com quem nós somos enquanto empresa. Não é porque por aí estão falando de diversidade e inclusão que eu sou obrigado a falar. Não é porque todas as empresas por aí têm programas de aprendiz, de estágio, de trainee, que eu sou obrigado a ter. Não é porque todo mundo oferece kit onboarding que eu tenho que ter um kit onboarding. Então, eu preciso analisar o que faz sentido para a minha empresa, o que faz sentido para a minha organização, o que faz sentido para a nossa cultura, para a nossa estratégia de negócio. E daí sim, a gente vai trazer essas experiências para cada um desses pontos de contato dessa jornada do colaborador. O que é muito importante também aqui é que a gente precisa o tempo inteiro ter parceria e papéis claros do RH e da liderança. Jornada do colaborador, ela é muito mais vivenciada através do papel do líder do que através do papel do RH. Então, se a gente não treina, se a gente não desenvolve líderes, se a gente não capacita e dá ferramentas para que eles tragam esse clima, esse ambiente, esse desenvolvimento das pessoas, esse acolhimento das pessoas durante a jornada inteira, não vão ser os processos sozinhos que farão isso. Por que a gente fala de agilidade? A gente fala de jornada do colaborador. Exatamente porque a gente não pode ter projetos estáticos aqui quando a gente fala de jornada do colaborador. A gente precisa ter ela viva, a gente precisa ter análise, diagnósticos o tempo inteiro em cada uma dessas esferas, para que a gente entenda o que nós estamos fazendo, qual que é a percepção das pessoas em cada um desses pontos de contato. E o tempo inteiro a gente mensura, a gente acompanha, a gente analisa e a gente propõe soluções, trazendo a agilidade como realmente um impulsionador para que isso seja cada vez mais desenvolvido. Também existem algumas questões que a gente não pode esquecer, então a gente ouve muito falar em employer branding, a gente ouve falar muito sobre employer experience, e tudo isso está conectado aqui. A forma e o conjunto de esforços que a gente utiliza dentro da empresa hoje, para atrair, para engajar, para reter colaboradores através dessas experiências positivas nessas etapas dessa jornada do colaborador. Então, não existe employer branding, não existe employer experience sem que a gente olhe para a jornada do colaborador e que a gente tenha esse foco nas pessoas. Quando a gente fala em agilidade, a gente fala o tempo inteiro, foco, né, no indivíduo, foco realmente no usuário. E aqui, mais do que nunca, a gente tem o usuário passando por processos e a gente precisa entender o que faz sentido para ele, dentro dessa empresa que nós temos, para ser analisada também. Quando a gente fala de experiência, a gente está falando de todo o conhecimento obtido por meio dos sentidos de forma empírica. Então, não é simples e puramente o que eu estou fazendo, o que eu estou passando, mas é aquilo que eu estou vivenciando e a minha percepção sobre aquilo que eu estou vivenciando. A pessoa, então, ela precisa vivenciar essa situação de forma positiva, para que ela consiga ter essa interpretação sensorial que a leve a degustar, aproveitar o momento e as expectativas geradas por ele. Então, não adianta eu mandar para a pessoa um kit de onboarding super legal, com uma frase motivacional, e o líder não falou com ela,
não foi apresentada para a equipe, ou ela foi feita isso de uma forma grosseira, de uma forma até rude. Por quê? Porque no fim a experiência que ela tem não é a experiência de ter ganho um squeeze, de ter ganho uma mochila, de ter ganho um caderninho novo. É a experiência de não ter sido aceita no grupo. E é isso que vai ficar para ela na fase do onboarding. Faz sentido para você? Então, a gente precisa analisar isso. Então, quando a gente fala de employee experience, a gente está falando de engajamento, de satisfação, de bem-estar, de qualidade de vida. E que tudo isso tem impacto nos resultados. Quando a gente trata bem os nossos colaboradores, ele vai tratar bem o nosso cliente, ele vai fazer produtos e serviços melhores. E com isso, a empresa é alavancada, a empresa se desenvolve muito mais. Está tudo conectado. Outra questão importante é que quando a gente fala, né, sobre Employee Experience e jornada do colaborador, a gente está falando sobre construir um lugar melhor para se trabalhar. E quando a gente fala disso, apesar de hoje a gente olhar para tudo isso, a gente ter ferramentas e metodologias muito mais claras para a gente fazer isso acontecer, não tem nada de novo, porque há muito tempo a gente fala da Great Place to Work, ou seja, as melhores empresas para se trabalhar, os rankings de empresas desejadas. E isso significa nós estamos construindo uma identidade enquanto empresa e um ambiente organizacional no qual as pessoas falam bem, no qual as pessoas têm vontade de estar. E as que estão aqui, elas indicam a gente para os amigos. Depois disso, depois de feito esses rankings, depois de feito essas análises, foi quando começou a surgir várias das metodologias que, inclusive, a gente vai falar por aqui. Então, quando a gente começa a mensurar um NPS, quando a gente começa a analisar como que a gente faz com que as pessoas saiam felizes de um processo seletivo, a gente está falando de ser um bom lugar para trabalhar. Aspectos que influenciam diretamente na nossa jornada do colaborador e na nossa experiência do colaborador. A cultura, o ambiente de trabalho, a liderança, como eu disse, que tem um papel fundamental, as nossas relações, os nossos processos, a nossa comunicação na empresa, toda a parte de tecnologia, os desafios do tipo de negócio e o mercado externo. Muitas vezes a gente tem ações internas que são fantásticas, mas o mercado está muito lá na frente. Está trazendo benefícios muito mais desafiadores e agressivos do que o nosso. Tem ambientes de trabalho com flexibilidade, de repente a gente não tem. Tem liderança engajadora e a gente está com dificuldade, até que nossa liderança fale por si, ou a gente não tem programas desenvolvidos para que essa liderança traga alguma exposição. E tudo isso vai influenciar na forma como as pessoas veem nossa empresa. Vamos num exemplo bem simples. Pensa aí. Quando você fica lá no LinkedIn ou nas redes sociais, no Instagram, tem algum executivo, algum CEO, algum líder de negócio que te inspira? Sabe aquela pessoa que faz postagens, que coloca ali alguns textos, que mostra algumas coisas da empresa e você fala assim, eu queria trabalhar com esse cara, eu queria trabalhar com essa mulher, que olha que exemplo que eles são. Eu tenho para mim um desses, que é o Alexandre da Cacau Show. Eu falo assim, é uma pessoa que eu vejo as postagens, acompanho e falo, eu gostaria de estar ali lado a lado trabalhando, porque acho que deve ser uma pessoa super legal. Isso a gente está falando sobre essa influência. Então, muitas vezes, a pessoa nem está na nossa empresa, mas ela está observando o que a gente fala sobre a empresa, o que a gente mostra sobre a empresa, o que a gente está mostrando do nosso ambiente, o que nós estamos mostrando na cultura, e de repente essa pessoa fala, eu gostaria de estar lá. Se a gente não cria isso, a gente não cria expectativa, a gente não cria o desejo das pessoas. E muitas empresas ainda não enxergam esse papel de colocar os seus líderes como porta-vozes da empresa, como pessoas que vão trabalhar a atração e a seleção, o recrutamento, o nome que você quiser chamar aí, muito mais fortemente do que uma vaga simples e puramente aberta. Então, esse papel de ser influenciadores e ser pessoas que inspiram é muito importante quando a gente está falando de todo esse aspecto de influência dentro da nossa jornada do colaborador.